O mercado orgânico de milho no Brasil representa menos de 0,5% da produção nacional, mas encontra-se em franca expansão. Na primeira reportagem, conheça esse sistema de produção que não utiliza insumos químicos nem agrotóxicos e que respeita o meio ambiente e a saúde do consumidor. Um segmento em crescente expansão conta com mais uma empresa licenciada da Embrapa na comercialização de sementes orgânicas de milho. A Grãos Orgânicos, sediada em Fortuna de Minas, na região central de Minas Gerais, vem disponibilizando a variedade de milho BRS Caimbé, com foco no mercado brasileiro de produtos orgânicos. A empresa que comercializa as sementes tem a certificação do IBD, Certificadora Brasileira de Produtos Orgânicos. Os processos de produção e multiplicação das sementes da variedade BRS Caimbé seguem as diretrizes da Instrução Normativa 46 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que por sua vez estabelece o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção. Todo o sistema de produção do milho BRS Caimbé é orgânico, desde o preparo do solo até o armazenamento das sementes. A tradição da fazenda na produção orgânica vem de longa data, desde a década de 1990. Nós estamos aqui na Fazenda da Mata, cuja sede vocês veem aí, é de 1942. Esta fazenda, nós temos um vínculo familiar muito forte, porque ela vem de 6 gerações na nossa família, o que é uma coisa relativamente incomum. Nós aqui temos um cuidado muito grande de preservação, como os nossos pais e avós tiveram, em função dessa história muito rica. Estamos aqui há 150 anos. Isso nos levou realmente, como uma decorrência quase que automática, à agricultura orgânica. Nós estamos na agricultura orgânica já certificados há cerca de 15 anos. E hoje produzimos sementes de milho e de feijão de porco, que são sementes orgânicas. O analista do escritório de Sete Lagoas da Embrapa Produtos e Mercado, Marcelo Dressler, diz que o produto é diferenciado, sendo o primeiro licenciamento da Embrapa para a produção e comercialização de sementes de milho com foco na produção orgânica. Eu acho interessante relatar um pouco dessa aproximação do senhor Carlos Tomás, da empresa Grãos Orgânicos, com a nossa unidade, até culminar com essa parceria, que é o licenciamento de cultivares de milho orgânico da Embrapa, que é justamente a modalidade ou processo através do qual a Embrapa autoriza produtores de sementes credenciados perante o Ministério da Agricultura para atuarem com cultivares desenvolvidas pela Embrapa. E é interessante que o empresário, o produtor de sementes, ele tem essa perspicácia, o conhecimento também desse mercado. E isso justamente a Grãos Orgânicos trouxe para nós. Por exemplo, para quem produz um leite orgânico ou uma carne orgânica, utiliza também o milho orgânico. Para produzir o milho orgânico, por sua vez, há necessidade de sementes de milho orgânica. E nesse processo que nós entramos junto com a empresa Grãos Orgânicos. Então, é uma oportunidade, sim, que está se caracterizando cada vez mais no mercado brasileiro. Ainda podemos chamar de nicho, sim. Provavelmente a regionalização seja o melhor meio também de atuar nesse mercado, com cultivares adaptados para cada região, para cada perfil de produtor de grãos de milho no sistema orgânico. Então, havendo outros interessados ou outros locais que possam ser desenvolvidos, a Embrapa está disponível para conversar a respeito, para dialogar, visando, obviamente, fornecer esse elo da cadeia, que são as sementes orgânicas também através de parcerias. A cultivar de milho BRS Caimbé foi lançada pela Embrapa em 2010. Apresenta ciclo precoce e é recomendada para as condições de safra e safrinha. Em ensaios conduzidos pela Embrapa, apresentou produtividade média de mais de 6.500 quilos por hectare em sistemas de produção convencionais com uso de insumos.
E na segunda reportagem, conheça os principais desafios para se produzir uma semente de milho no sistema orgânico. Saiba ainda como lidar com as principais pragas e plantas espontâneas da cultura, além de ficar por dentro das dicas sobre adubação do solo. O resultado vem sendo muito satisfatório. Confira! Os principais desafios para se produzir grãos de forma orgânica, na visão do pesquisador Walter Matrângulo, da área de agroecologia da Embrapa Milho e Sorgo, são os processos de adubação do solo e as etapas de controle de plantas espontâneas. O pesquisador acompanhou o plantio da variedade BRS Caimbé em uma área de 60 hectares na propriedade da empresa licenciada para a produção de sementes. Segundo ele, um dos diferenciais da fazenda é a presença de matas nativas, que contribui com agentes de controle biológico de pragas na cultura comercial. O relevo acidentado ajuda também na preservação do patrimônio genético da cultivar, dificultando a polinização com cultivares transgênicas de milho. A área da Fazenda Mata, que produz o BRS Caimbé, é uma área muito privilegiada. Ela tem em seu entorno muitas matas de cerrado que têm uma biodiversidade muito grande e que contribuem com esse fornecimento dos serviços ambientais de controle biológico natural. A propriedade que quer fazer a produção orgânica, ela às vezes, por não ter essa condição ainda de presença de matas e do fornecimento dos serviços ambientais, ela por vezes precisa lançar mão de insetos que são agentes de controle biológico produzidos em laboratório. No caso do milho, importantíssima a presença do tricograma, que é uma vespinha que já é comercializada em biofábricas, e ele tem esse papel de controlar a população da Spodoptera, a lagarta do cartucho, no início. Então ele atua controlando a população de lagartas jovens. Ele elimina o ovo e impede que a lagarta nasça. Nem toda propriedade tem a condição da Fazenda da Mata cercada por matas. Outro desafio na produção orgânica é o processo de adubação. Deve-se conhecer os níveis de fertilidade do solo e fazer as devidas correções, usando os adubos permitidos pela legislação orgânica. A produção orgânica de milho, ela depende fundamentalmente de uma qualidade de solo. Se a fertilidade for muito baixa, a gente vai ter uma baixa produtividade. No caso de áreas onde não se conhece a fertilidade, é fundamental uma análise de solo para identificar os gargalos de nutrientes. Alguns dos nutrientes mais importantes são fósforo, potássio e o nitrogênio, fundamental. Em alguns casos é possível fazer a adubação no solo com os compostos orgânicos e por vezes é utilizada a aplicação foliar, urina de vaca e alguns outros adubos foliares permitidos pela produção orgânica. Então é importantíssimo que se conheça essa realidade da fertilidade do solo para que a gente não tenha frustrações na produtividade. E o solo depende também dos micro-organismos de solo, né, que contribuem para o aumento dessa disponibilidade de nutrientes. Então é importantíssimo também que a gente tenha condições de solo favoráveis e o plantio direto tem esse papel de favorecer a disponibilização de nutrientes, fornecer um ambiente mais adequado para os micro-organismos de solo trabalharem, além de reduzir a perda de água por evaporação. Então são vários benefícios, né? E grande o desafio do plantio direto. O técnico Virgínio Gonçalves, da Embrapa Milho e Sorgo, explica que as plantas espontâneas devem ser controladas de forma que não interfiram economicamente na produção do milho. A equipe vem obtendo sucesso na condução das lavouras. Um dos maiores desafios que temos hoje para obter sucesso no sistema de produção de milho orgânico é o controle de espontâneas, mantendo sua população abaixo do nível de dano econômico. Aqui você pode observar que nós tivemos um bom controle de plantas espontâneas, ainda há boa cobertura no solo, não afetando sua produtividade, nem tampouco a colheita mecanizada. Mesmo com todas essas dificuldades, a produção das duas últimas safras vem se mostrando muito satisfatória, como nos revela o pesquisador Walter Matrângulo, da Embrapa Milho e Sorgo. O que eu estou percebendo aqui é que o estande está muito bom e a grande maioria das plantas tem mais de uma espiga, o que sugere que a gente vai ter uma boa produtividade de sementes aqui, de milho, nessa área aqui.
A história da fazenda onde é produzida a primeira cultivar orgânica de milho da Embrapa já passa dos 150 anos. Conheça um pouco da tradição da propriedade e sua filosofia. Conheça também as etapas de beneficiamento e comercialização da semente. Fique de olho! A venda das sementes orgânicas de milho se dá pela internet por empresas parceiras. São comercializadas embalagens que atendam desde produtores que queiram plantar o milho em pequenas áreas até agentes da cadeia orgânica, passando também por empresas do segmento de alimentação humana. Confira a seguir um pouco da história da Fazenda da Mata, localizada na região central de Minas Gerais. Já são mais de 150 anos de tradição na produção agropecuária. O casarão é mais recente, de 1940, e a área da fazenda tornou-se palco da produção orgânica do primeiro milho da Embrapa destinado a esse fim. Bem, em primeiro lugar, Sr. Carlos, a equipe do Dia de Câmbio na TV gostaria de agradecer a receptividade do senhor em abrir as portas da Fazenda da Mata, uma propriedade com mais de 150 anos na tradição de produção agropecuária. Gostaria que o senhor contasse um pouco para o nosso telespectador a respeito dessa história, dessa fazenda na produção agrícola aqui na região central de Minas Gerais. Bom, Guilherme, em primeiro lugar, eu acho que quem deve agradecimento sou eu, pela gentileza da visita. Essa fazenda nossa está realmente nas mãos da família há muitos anos, porque ela foi adquirida, em primeiro lugar, pelo bisavô do meu avô, e isso já lá se vão praticamente 150 anos, e nós damos muito peso a essa coisa que é rara, de estarmos na quinta geração recebendo uma tradição tão rica quanto essa. E temos um cuidado para que isso seja passado para as próximas gerações. Isso nos levou praticamente à questão da agricultura orgânica, porque a agricultura orgânica ela trabalha num conceito único, a meu ver, de sustentabilidade, no sentido de que não só o produto que ela gera, que a propriedade gera, ele deve ser um produto limpo, mas todo o processo de produção, ele também tem que ser limpo. E ele tem que respeitar as necessidades do próprio ambiente a partir do qual você está produzindo, Então, você tem que ter preocupação com referência à água, você tem que ter preocupação com referência a todo o entorno que você tem na fazenda, E tudo isso é amarrado dentro de um conjunto de regras muito definido que o certificador, que a legislação de fato brasileira exige. Então, de certa forma, a legislação orgânica ou a certificação orgânica nos permite manter essa tradição e os cuidados através de uma forma sustentável. Ok, então vocês têm essa tradição na produção orgânica, começaram com limão, Tahiti, no final da década de 90, e recentemente começaram a produzir a cultivar orgânica de milho, em sua versão orgânica, que é a BRS Caimbé, uma cultivar desenvolvida pela Embrapa. E como que o senhor analisa o mercado potencial no consumo de produtos orgânicos, tanto em nível de Brasil quanto em mercado internacional? De fato, nós estamos em grãos, há mais ou menos uns 6 ou 7 anos. Em conjunto, nós estamos muito próximos da Embrapa, estamos aqui em Fortuna de Minas. A Embrapa, o Centro de Excelência de Milho e Sorgo é aqui em Sete Lagoas, o que facilita muito as coisas. E o mercado de grãos orgânicos, ele tem sido um mercado muito positivo, não é só no Brasil, de fato é um mercado muito positivo que está no exterior também, porque os produtos que são comprados pelo mercado consumidor, que são basicamente os alimentícios, o leite, a carne de frango, ou citar apenas 3, e os ovos, são produtos, os orgânicos têm tido um sucesso extraordinário. De tal forma extraordinário que eles têm puxado uma necessidade de ração, porque os setores precisam da ração para gerar esses produtos finais, que não está sendo atendido suficientemente pelos produtores de grãos. Isso é ajustado no mercado através de uma condição muito favorável de preço. Então, para que o quadro feche corretamente, o produtor de grãos ele precisa de suprir da semente orgânica. E é isso que nós estamos fazendo agora, e com o suporte, repito,
da Embrapa que nos ajuda muitíssimo em todo esse processo. Depois da colheita do milho no sistema orgânico de produção, o cereal passa pelas etapas de beneficiamento para ser comercializado. Após a colheita do milho orgânico, esse material é transportado para o galpão, é feito o primeiro beneficiamento do grão aqui nessa máquina de limpeza e classificação, né, onde o grão é passado por o sistema de peneiras, ele é limpo e classificado conforme o tamanho do grão, né? Após a classificação e a limpeza nessa máquina, a gente procede o tratamento protetor do milho contra insetos durante o armazenamento. Aqui nós utilizamos o tratamento com terra de diatomáceas, que é um produto à base de algas fossilizadas, um produto em pó, e esse produto ele é misturado aos grãos, né, na proporção de 1 kg de produto para cada tonelada de grão. E esse tratamento é feito nesse misturador, que é um misturador convencional. Então faz-se a mistura desse produto aqui agora, no misturador, por cerca de aproximadamente 1 minuto. Então, após o tratamento, o milho é retirado do misturador, né? E nós vamos passar para a próxima etapa, que é a armazenagem dentro da câmara fria. Bom, aqui na câmara fria, a semente vai ser dividida nos diferentes lotes, conforme a peneira, e aqui ela é condicionada ou em sacaria ou nos bags, sobre os pallets. E aqui também é interessante a gente salientar a questão da limpeza do local de armazenagem, que é muito importante, né, para a durabilidade dessa semente, a viabilidade dela durante o tempo de armazenagem, né. É interessante a gente observar aqui também a diferença entre a semente não tratada, né, aqui você tem a semente não tratada e aqui você tem a semente tratada, né. Então existe uma diferença de coloração dessa semente, né. A semente tratada ela fica mais opaca. Essa semente tratada ela vai gerar uma plântula normal, assim como a semente não tratada, né? Então esse produto ele é um produto natural e consegue proteger bem essa semente durante todo o tempo de armazenagem aqui, sem alterar a qualidade dessa semente durante o armazenamento. Conheça agora uma experiência bem-sucedida do cultivo da semente orgânica BRS Caimbé na Serra do Rola Moça, região metropolitana de Belo Horizonte. Agricultores estão colhendo bons resultados após plantarem a 2 safras a semente orgânica do cereal. Confira mais detalhes na 4ª reportagem. Duas associações de produtores de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, têm apostado no cultivo orgânico para abastecer grandes feiras da capital mineira. Agricultores da Serra do Rola Moça, que já têm tradição no cultivo de hortaliças e outros alimentos livres de agrotóxicos, cultivam também há 2 safras o milho BRS Caimbé. A produção vem sendo destinada para consumo próprio dos agricultores e para a alimentação dos pequenos animais que são criados, como porcos e galinhas. Os resultados têm sido muito bons. Quem nos conta é o assessor técnico da Associação Nuato Ambiental, uma ONG que atua em conjunto com a Associação dos Agricultores Agroecológicos e Biodinâmicos da Serra do Rola Moça. Nós, da Associação Nuato Ambiental, atuamos aqui em Ibirité, junto à Associação dos Agricultores Agroecológicos, desde 2010. Há 2 anos atrás, os agricultores manifestaram interesse de fazer um cultivo de milho. E aí a gente pensou de ter um milho crioulo, um milho variedade, que pudesse garantir a segurança e a sustentabilidade para eles, né, de ter um material genético de qualidade. Aí, em contato com o Dr. Walter, da Embrapa, a gente soube da semente de milho orgânica, variedade, sendo cultivada em Fortuna de Minas. Então a gente fez o trabalho de ir lá buscar essa semente, e aí trouxemos essa semente para cá em 2015, foi o primeiro cultivo, e os agricultores fizeram o cultivo aqui, sem uso de agrotóxicos, sem uso de adubo químico, e aí, para nossa surpresa, o milho cresceu
um certo ataque de lagartas, né, que com 60 dias ele vinha sofrendo. E depois, para nossa surpresa, esse milho teve um arranque, conseguiu ter uma produção muito boa, gerou uma safra muito interessante. E aí os agricultores conseguiram fazer então a colheita e a seleção dessas espigas. E a gente fez toda uma seleção dos grãos e agora está sendo replantado. E agora a safra dessa colheita está melhor que a primeira. Ou seja, a gente pode dizer que houve uma adaptação dessa semente às condições de solo e clima aqui, né, de Ibirité. E o que a gente quer é que os agricultores tenham esse material genético para continuar reproduzindo, né, que eles possam garantir a sustentabilidade, a segurança alimentar e ter um alimento de qualidade, porque eles fazem uso nas criações animais dessa semente, então desse milho, né? E aí que a gente possa depois fazer a difusão desse material genético para outros agricultores do município, né? Para que possam ter essa garantia de uma semente de qualidade em mãos. Os agricultores Geraldo César e José Altair cultivam hortaliças há muito tempo na Serra do Rola Moça. Da terra vem o sustento das famílias. Toda a produção vai para as feiras de Belo Horizonte e também para o Mercado Central. Há 2 anos procuraram a ONG no Ato Ambiental para plantar milho, importante alimento para os animais que contribui com a alimentação das famílias, como porcos e galinhas. Já estão na segunda safra do BRS Caimbé. Da primeira produção, conduzida de forma orgânica, selecionaram as melhores espigas e fizeram o plantio novamente numa área pequena, de pouco mais de 1 hectare. O cultivo dele foi muito bom, viu? Né? Não é igual na terra aí, na terra boa aí, né? Então ele ficou bom também, né? E o uso dele é para criação mesmo nossa aí, né? Então não é para vender nem nada não. E o que o senhor achou do milho? Vocês fizeram controle de pragas e doenças? Ele produziu de forma satisfatória? De forma satisfatória. Não usamos agrotóxicos, não usamos nada. Foi plantado aí na base da enxada mesmo, na cova, né? Então foi tranquilo. Senhor José, conta pra gente um pouco da sua experiência. Vocês plantaram milho na enxada, em cova, né? Isso. Não tiveram cuidado em relação a controle de praga, de doença. E qual que foi assim, o desempenho do milho? O que o senhor achou desse milho? Para mim, eu achei ele muito bom. Porque igual nós plantamos aí, só jogar a semente na terra e só deu uma capina. E ele deu um bom milho, né? Só dele ter dado um bom milho já não é um milho que pode expandir para outras pessoas, né? Então o recado é esse, que é possível produzir sem inseticida, sem agrotóxico aí de forma satisfatória? Eu acho que sim. Para nós aqui, nós ficamos muito satisfeitos. Igual, por exemplo, nós plantamos aí, não deu praga, então quer dizer que é um milho que ele é resistente à praga também, né? Porque se não fosse um milho resistente, ele podia ter enchido de largata também. A gente que eu tenho a dizer, né, que foi uma boa produção, né, para nós, e pela área que nós plantamos, eu achava que ele não ia dar o tanto de milho que deu, né? Eu acho que para você está vendo o resultado aí, né? Então para nós também foi muito bom, graças a Deus. Outro mercado em potencial para agricultores que queiram investir na produção orgânica são os derivados do milho verde, como pamonha, curau, bolos e sucos. Alimentos Diet e Light já são procurados pelos consumidores há mais tempo. E os produtos livres de agrotóxicos são uma nova tendência, além de cultivares específicas de milho destinadas à pamonharia. Hoje, todo mundo que trabalha no segmento do milho verde está tendo dificuldades com sementes, com variedades que possam suprir esse mercado. E é um mercado que tem crescido muito ultimamente.